Boa noite, começamos mais um programa Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo. Hoje nós temos o prazer de receber Paulo Hartung, ele que é economista, presidente da IBÁ, a Indústria Brasileira de Árvores, e também foi ex-governador do Espírito Santo, de 2003 a 2010 e de 2015 a 2018. Paulo, obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui do Frente a Frente, viu? Uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado. E você que está em casa pode participar do nosso programa enviando sua pergunta pelo YouTube, youtube.com/Rede Vida Informação. Você interage com Paulo Hartung e nós vamos conversando ao longo do nosso programa. Paulo, eu quero falar sobre o Brasil e o mundo economicamente para a gente dar o início da nossa conversa. Como é que você vê as movimentações econômicas e o que elas representaram para nós nesse ano de 2024, como é que foi esse ano? Olha, assim, começando do geral para o particular, no caso, o nosso querido Brasil. Quer dizer, se a gente olhar o mundo, ele não está fácil, né? Você tem uma briga no mundo hoje pela hegemonia. Estados Unidos, China. Isso aí, de certa forma, trava correntes de comércio no mundo, né? Você tem a emergência de duas guerras prolongadas, né? A invasão da Ucrânia pela Rússia, nós já temos um tempo grande de guerra. Um novo conflito no Oriente Médio, quer dizer, são questões que dificultam as relações comerciais, a atividade econômica no mundo. E tem um desafio, eu acho que esse é o maior desafio da caminhada humana, que é a emergência climática, né? A questão que nós estamos... antigamente os cientistas discutiam isso, hoje nós estamos presenciando as consequências nos eventos climáticos extremos. Aqui no Brasil, nós convivemos com enchentes no Rio Grande do Sul, né? Os nossos irmãos gaúchos sofreram e estão lá trabalhando para recuperar o estado, e vivemos seca, né? Estiagem prolongada, queimadas, Pantanal, região amazônica. Quer dizer, então esse é um grande desafio. A gente soma, vou usar a expressão dos jornalistas, se a gente faz um cozidão dessa situação, é um mundo desafiador, né? Nesse mundo desafiador, o Brasil tem seu dever de casa. Assim, ninguém está imune a isso. Mas, curiosamente, o Brasil tem oportunidades, né? Porque é um país com ativos ambientais expressivos, né? Nós somos sede da maior floresta tropical do planeta. Nós temos 20% da biodiversidade do planeta, poucos brasileiros sabem disso. Nós temos 12% da água doce do mundo, né? Nós temos uma matriz energética diferenciada, que é sonho de consumo de muitos dos países ricos e desenvolvidos do mundo. Então, assim, nós temos oportunidades. Se a gente olha o mundo, a gente fala assim, o mundo precisa de alimentos, né? O Brasil já supre 10% da demanda de alimentos do mundo. Pode dobrar essa posição, essa performance? Pode dobrar. Pode dobrar sem destruir florestas nativas? Pode dobrar, porque nós temos aí mais de 80 milhões de hectares de terras antropizadas no Brasil, boa parte delas passível de serem convertidas para a produção de grãos, para a produção de energia, para a produção de fibras, inclusive suporto o setor que eu hoje lidero, que eu hoje presido na IBÁ. Quer dizer, então o Brasil tem oportunidades. O mundo precisa de energia limpa. O Brasil, além de ter um parque de hidroeletricidade espetacular, de ter uma experiência com biomassa, inclusive no nosso setor, biomassa florestal, o Brasil tem sol, o Brasil tem vento. Olha bem, o Brasil tem sol, o Brasil tem vento, ele pode, usando a energia limpa, por exemplo, produzir hidrogênio de baixa emissão.
e outras fontes, outras trilhas energéticas. Então, assim, o Brasil pode ser um provedor de energia limpa. Quem pode ser provedor de energia limpa pode ser provedor de produtos fabricados através de energia limpa, que dialoga com esse novo mundo que nós estamos vivendo, de economia verde, de necessidade de descarbonização. Então, assim, o mundo é difícil, o Brasil tem oportunidades, mas tem desafios enormes aí, nós podemos falar sobre eles. E nós estamos terminando aí um ano que é um ano muito razoável, né? Assim, um amigo meu me perguntou semana passada assim, estamos fechando o ano bem? Eu falei, estamos fechando o ano bem, mas poderíamos estar fechando melhor. Isso é uma verdade, né? Quer dizer, de certa forma, o mercado de trabalho rodou bem esse ano, né? Quer dizer, nós temos aí um desemprego relativamente baixo, tem um controle inflacionário razoável, né? Mais com a mão da política monetária do que com a mão da política fiscal, infelizmente, né? E tem um crescimento econômico razoável, olhando o mundo como um todo, né? Então, assim, estamos rodando com bons sinais, mas poderia ser muito melhor, né? Tem aí, de novo, aquela história da gente estar perdendo um pouco as oportunidades. O velho Roberto Campos, o avô do Campos Neto, do atual presidente do Banco Central, ele dizia que o Brasil não perde a oportunidade de perder oportunidades. Eu acho que a gente está perdendo um pouquinho das oportunidades, mas tem uma coisa bacana, Hugo, que nós fizemos. Nós conseguimos reformar muitas coisas que precisavam ser reformadas. O brasileiro, muitas vezes, não olha o conjunto dessa obra, né? Porque, desde o governo Fernando Henrique, né, mudanças na Constituição, reformas na Constituição, isso mudou, impactou muito a vida do Brasil. Se você olhar o conjunto dessa obra, você vai entender por que muitas vezes, com desacertos, que a gente se incomoda no dia a dia, o Brasil continua andando para frente, né? Mas olhar assim, por que o Brasil, que na década de 80 afundou com a crise do petróleo, nesse momento tem uma outra relação com o petróleo, né? Nós somos exportadores de petróleo. Crise de petróleo, hoje o Brasil ganha dinheiro, né? Porque foi lá, mexeu na Constituição, sabe? E viabilizou não só a exploração, como a produção em águas profundas, a descoberta de pré-sal e assim por diante. Quer dizer, aquele Brasil lá de trás, que era importador de alimento, hoje alimenta, como eu disse, 10% da população planetária. O que houve, né? Nós mandamos gente para fora, treinamos gente no exterior, voltaram para o Brasil, desenvolveram uma agricultura tropical, né? E a gente passou a produzir aí um conjunto de grãos e assim por diante para alimentar não só os brasileiros, mas os planetários. Então, assim, muita coisa interessante a gente conseguiu produzir. Quer dizer, nós somos fabricantes de aviões, né? Reconhecimento internacional. Isso, quer dizer, nós somos fabricantes de aviões. Nós temos aí uma WEG Motores que é um orgulho nacional, está presente no mundo inteiro, fabricando motores elétricos. Quer dizer, então, muita coisa foi feita, muita coisa deu certo no Brasil. É isso que empurra o Brasil para frente. Se a gente destravasse algumas outras coisas, eu acho que o Brasil voaria, né, nesse quadro que nós estamos vivendo. Ô Paulo, é até bom você falar do que tem sido e tem feito de bom no país, porque geralmente quando a gente acompanha o noticiário, as perspectivas e o olhar das pessoas que já viveram cargos públicos sempre é muito negativo. Você traz uma perspectiva positiva, olhando para aquilo que tem crescido e dado certo. E aí eu quero aproveitar isso para a gente falar de uma coisa que dá muito certo, que é a empresa que você preside, que é a IBÁ, né? A Indústria Brasileira de Árvores. Para quem está em casa entender, a IBÁ, planta árvore ou o que vocês fazem lá, para a gente começar entendendo a atuação de vocês? A IBÁ é uma organização que congrega todos que plantam árvores para fins industriais. E agora, mais recentemente, está se associando a IBÁ também àqueles que plantam árvores para fins de restauração florestal, de restauração de nativas, né?
que é um outro setor que pode crescer no Brasil nos próximos anos. Depois, se quiser, a gente fala um pouquinho sobre ele, né? É um setor que, debaixo dele, você tem uma Suzano, que é a maior fabricante de celulose de fibras curtas do planeta, né? E é uma empresa do Brasil, desenvolvida no Brasil. Você tem a Klabin, né? Que é uma gigante na fabricação de embalagens, né? Papel de embalagens. Então, assim, é um setor grande hoje no Brasil. Eu digo assim, é das coisas que deram certo no Brasil nesses últimos anos, né? Está presente no mundo inteiro, né? Nós somos o segundo fabricante de celulose. As pessoas pensam assim, celulose é para fazer livro, para fazer caderno, mas é também para fazer fralda, né? É para fazer roupa, né? Mas roupa, eu não sabia disso, muita gente fala que não sabia, e é verdade. A viscose, né, que hoje está presente em 5% do mercado têxtil do mundo, vem da madeira, e as pessoas não sabem disso, da madeira plantada, da madeira cultivada, para esse fim, né? Então, assim, é um setor que cresceu muito, sabe? Nós somos o segundo produtor de celulose no mundo, os Estados Unidos é o primeiro, nós somos o maior exportador de celulose. Nos últimos anos, nós estamos fazendo acima de 18 milhões de toneladas de exportação para o mundo. Para onde nós estamos exportando? Para a Ásia, para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá, para o México, para o mundo inteiro, né? Então, assim, é um setor que deu certo, está crescendo muito. Nós estamos inaugurando uma fábrica a cada ano e meio no Brasil. A carteira de investimento do setor para os próximos 3 anos passa de 100 bilhões de reais de investimentos. Inauguramos agora, poucos dias atrás, uma planta industrial em Mato Grosso do Sul, da Suzano, que é a maior planta industrial do planeta, lá em Ribas do Rio Pardo, né? E muito próximo a Ribas do Rio Pardo, numa localidade chamada Inocência, também no Mato Grosso do Sul, está começando a construção, né, de uma nova planta industrial da Arauco. A Arauco é chilena, com presença no Brasil há muitos anos. A parte de plantio já está muito avançada e agora iniciou o processo da construção da indústria, para você ver como o setor é dinâmico, como o setor está investindo em todo o território nacional. Mas se eu puder te dizer assim, aonde o setor está mais crescendo nos últimos anos, é no Mato Grosso do Sul. Tem um dado aqui que a previsão de investimento até 2028 é de 105,4 bilhões em novas fábricas, infraestrutura, um pouco daquilo que você já disse. Esse número, para quem está em casa, é extraordinário, né? É algo estratosférico. Esses valores refletem o potencial que esse segmento tem, Paulo? Reflete o potencial do segmento. Uma coisa interessante, quando eu falo lá do Mato Grosso do Sul, é bonito de ver, né? Porque as pessoas falam, aonde vocês estão plantando árvores? Nós estamos basicamente plantando árvores, substituindo pastos. Pastos de baixa produtividade, alguma coisa degradada já, e você troca um pasto improdutivo pela produção de árvores, né? Você imagina os serviços ambientais que caminham junto com essa atividade. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma árvore, quando cresce, ela sequestra carbono e estoca carbono. É tudo que a emergência climática nos obriga a fazer, né? Você não perguntou, mas eu vou te dizer, nós estamos plantando quantas árvores por dia o setor, né? O setor está plantando 1.800.000 árvores por dia. Todo dia nós estamos plantando 1.800.000. Você imagina a infraestrutura por trás disso, porque, assim, além da pesquisa científica que é feita o tempo inteiro, são viveiros para dar suporte a essa evolução do setor, a esse plantio do setor. Então, tem uma infraestrutura interessantíssima. Quando eu falo lá na outra, que é a restauração de nativas, você vê que essa experiência é muito útil para esse outro setor que está nascendo no Brasil. Muito bem.
Paulo, eu vou ter que fazer um intervalo e na volta a gente continua essa conversa com Paulo Hartung, ele que é presidente da IBA e também economista. Frente a Frente volta já. Estamos com o programa Frente a Frente, conversando com Paulo Hartung e ele está contando o trabalho da IBA, o que é essa indústria e o que ela representa no país. Nós já falamos de números e eu queria saber, Paulo, o seguinte: quando há um investimento numa planta como essa que você falou, de Ribas do Rio Pardo, não acontece apenas um crescimento para a empresa, acontece um crescimento na localidade. Nós tivemos aqui o Guilherme Setúbal da Dexco e ele nos contou que há uma movimentação sempre no município, no bairro, enfim, naquele estado, em prol do avanço, não é? Muda-se a questão do meio ambiente, como você falou, vocês pegam pastos que às vezes são degradados e transformam em plantio de árvores. Como você tem observado, nesse período que você está na IBA, de melhorias e mudanças no campo social, no campo do desenvolvimento, próximo a essas unidades? Assim, é muito interessante você ver que esse é um setor que ele evolui no Brasil e chega a regiões com baixíssimo dinamismo econômico, né? Eu lembro do meu estado, né? Assim, o norte do estado, uma parte do norte do estado, você tinha uma economia muito frágil. Quando começou o processo de plantio da Aracruz, da antiga Aracruz, a Aracruz já depois virou Fibria e agora é da Suzano, né? Como é que isso foi levando dinamismo econômico, inclusive para outras atividades, né? Você vê como desenvolve a própria construção civil na região, prestadores de serviço das empresas. Assim, a experiência capixaba é muito interessante, né? Porque de dentro da empresa nasceram prestadores de serviços que hoje prestam serviço no Brasil, no Chile, em outros países, né? Você pega assim uma Imetame, estou dando o nome de uma empresa, né? Se você for em qualquer fábrica de celulose, não só na construção dela, mas como na manutenção dela, você vai ver a Imetame nasceu ali, no norte do Espírito Santo. Hoje é uma empresa que tem uma grande presença no território brasileiro e fora do Brasil, né? Então, assim, é um investimento que muda a realidade dessas regiões, né? E é bom porque leva desenvolvimento para áreas onde você tem muita exclusão social, muita pobreza, assim, baixo nível de geração de emprego, e aí daqui a pouco você passa para o contrário, passa para o outro lado da mesa. Quer dizer, hoje um grande desafio do Mato Grosso do Sul é mão de obra, né? Se você perguntar assim, qual é o maior desafio do setor hoje? Mão de obra. Qual é o segundo maior desafio? Infraestrutura. Aí, infraestrutura econômica, rodovias, portos, ferrovias, de uma maneira geral, conectividade, né? E infraestrutura social, né? Habitação popular. Eu estou falando do Mato Grosso do Sul, tem uma demanda enorme por habitação popular, ampliação da rede escolar, né, por causa das crianças, da rede de saúde e assim por diante. Então, na verdade, você mexe com os indicadores. Você pegar aonde o setor foi, pegar a medição que tinha dos indicadores sociais, dos indicadores de qualidade de vida, e a mudança desses indicadores com o setor presente é uma coisa espetacular, né? Mas o setor tem muito compromisso, né, com as regiões onde atua. O setor, muitos anos atrás, ele buscou certificação internacional, certificações rígidas, né? Quando você pega um livrinho desse, você olha atrás, está escrito FSC. Essa é uma certificadora que mostra que esse papel tem origem em árvores que foram certificadas, árvores que foram plantadas para esse fim de fabricação de celulose, de papel e de outros produtos, né? Então, assim, é uma cadeia produtiva que, ao buscar certificação, teve que buscar, assim, uma atitude social correta nas regiões, na vizinhança, uma posição ambiental correta, e assim por diante. Então, assim, o impacto é extraordinário. Assim, quem tiver dúvida,
faça uma visita ao Mato Grosso do Sul e vai ficar assim, impactado, vai ficar muito satisfeito com a evolução que o estado do Mato Grosso do Sul está vivendo com a evolução do setor. Foi muito bom você falar desse ponto de cuidado com o meio ambiente. A árvore tem tudo a ver com o meio ambiente, a gente logo imagina um plantio de árvore quando se fala nessa preservação e cuidado. Essas empresas, elas têm esse cuidado, e como é que isso tem sido refletido, né, nesse olhar de preservação climática? A gente imagina que elas têm um cuidado ainda maior do que outras empresas. Sim, eu costumo brincar e falar sério que o setor nesse quesito é um ponto fora da curva no Brasil, quando você olha os diversos setores que usam a terra, né, para fins produtivos. Assim, nós hoje plantamos, colhemos e replantamos em 10 milhões de hectares. 10 milhões de hectares. Aí o telespectador fala, 10 milhões é muito, é pouco. A área de pecuária, né? Criação de gado no Brasil ocupa 160 milhões de hectares, né? Então, aí já dá para ter uma comparação. Assim, soja ocupa 40 milhões. Assim, dá 2 números aqui. Então, nós plantamos, colhemos e replantamos em 10 milhões de hectares. Junto com essa área, nós preservamos uma outra. Isso é uma ação do setor muito, muito forte. Quer dizer, o setor que planta em 10, conserva de florestas nativas nas suas propriedades 6,9 milhões, quase 7 milhões, eu estou sendo preciso, 6,9 milhões de hectares, né? Isso tem APP, tem reserva legal, isso tem reserva do patrimônio particular. Importante dizer, esse terceiro item aqui é muito significativo. Se você perguntar assim, Paulo, o setor preserva o que a lei manda? Não, preserva mais do que a lei manda, e eu acho que esse é um bom exemplo, né? Esses dias nós tivemos a COP da Biodiversidade em Cali, na Colômbia, e nós levamos, pela segunda vez em eventos internacionais, um caderno de biodiversidade do setor, né? Mostrando as várias experiências de biodiversidade dentro das propriedades do setor, onde fauna e flora são monitorados, são reportados, inclusive em relatórios, e assim por diante. Então, assim, esse é um assunto que toca muito o setor. Quando eu vim para São Paulo, eu tive 3 propostas de trabalho. Eu estava saindo de mandatos eletivos, tive 3 propostas de trabalho, 3 boas propostas de trabalho. Todas 3 seria muito bom. Mas, sabe, o compromisso desse setor com a questão ambiental, né, o impacto social que ele causa, de certa forma, é o propósito que me levou a presidir a IBÁ, né? A estar dentro do setor e participar desse movimento, né? E, além disso tudo que eu te falei anteriormente, quer dizer, é um setor que é um bom exemplo para o país, né? Assim, porque você pode olhar assim, por que esse setor deu certo e outros não deram? Por que outras atividades, vou usar uma expressão da roça aqui, deram com os burros na água, né? E esse foi para frente, né? Essa experiência pode iluminar outros caminhos no Brasil, né? A dedicação à ciência aplicada, né? Você vê como é que a produtividade desse setor aumentou nessas últimas 5 décadas. Treinar gente, formar gente, né? Eu costumo dizer que essas máquinas do nosso tempo são maravilhosas, mas não nos substituem. Precisa de gente qualificada. E o setor pagou para profissionais irem para o exterior estudar e voltar para desenvolver tecnologia no nosso país. Isso fez uma diferença danada. E o terceiro ponto desse setor é o seguinte: pegou avião, né? Mas não foi para bater na porta em Brasília para pedir proteção, subsídio e assim por diante, né? Tem que pedir as coisas a Brasília, não sou contra pedir, nem sou contra pegar avião para ir a Brasília, mas eu acho muito bacana que o setor pegou avião e foi para o mundo. Fazer o quê? Abrir mercados. Vender, abrir mercados, né? Que eu acho que é o que o Brasil precisa cada vez aprender a fazer mais e melhor, né?
se colocar no mundo, dialogar com o mundo, com as diversas regiões e assim por diante, e levar a sua competência mundo afora, né? Eu acho que esses 3 quesitos mostram, mas se você olhar assim, por que deu certo a WEG Motores, os 3 quesitos vão estar presentes na WEG Motores. Por que deu certo a Embraer? Os 3 quesitos vão estar presentes na Embraer, quer dizer, então assim, é um rumo que o Brasil tem tudo para tomar, né? Eu tenho muita fé no Brasil, assim, eu acho que o Brasil, quando você olha o mundo inteiro assim, se pegar 10 países desses 200 que desfilaram lá nas Olimpíadas, no Sena, lá em Paris, desses 200, se pegar 10, o Brasil está entre os 10 em termos de potencial, nesse mundo que nós estamos, esse mundo complicado que nós estamos vivendo. O que nós ainda não aprendemos é como é que a gente transforma esse potencial em bons empregos, em oportunidades, principalmente para os jovens brasileiros, né? Porque os jovens precisam olhar para o futuro e ter esperança, acreditar no país, acreditar na possibilidade de ter uma vida profissional decente, de criar uma família e assim por diante. Eu acho que o Brasil tem isso. Ele precisa pegar a trilha certa, e a trilha certa, na minha visão, é muito simples. É não repetir erros do passado, nem nosso, nem dos outros, né? A gente precisa aprender com os erros, né? E, de certa forma, replicar as boas experiências, os casos de sucesso em outras áreas do desenvolvimento econômico e assim por diante. Paulo, você falou 2 pontos aqui muito importantes na sua fala. Primeiro, respondendo a pergunta que eu faria, por que esse setor deu tão certo? Você já explicou aí os 3 pilares do sucesso. Aí a outra coisa que eu pergunto é a seguinte, esse diálogo com a política, né? Como que ele é feito? Você disse que os empresários não vão lá pedir isenções, enfim, benefícios, mas mandam os profissionais para se capacitarem. Mas como que é o diálogo, principalmente nesse ponto relacionado à preservação do meio ambiente? E por que isso não é tão explorado, ou pelo menos não é o que a gente vê, nas empresas, em levar esse conhecimento de que o particular na preservação ambiental é às vezes maior do que o que a lei pede? Do que a lei determina. Né? Assim, eu acho que é importante eu ser preciso nisso. Eu acho que a gente precisa se relacionar bem com a sociedade onde a gente está inserido, e eu estou falando assim, estou falando enquanto empresa, né? Precisamos nos relacionar. A empresa moderna é uma empresa que estabelece um relacionamento forte com as regiões onde ela está inserida. Nós precisamos ter uma relação de muita cooperação com as autoridades, sejam municipais, estaduais, as autoridades nacionais. Nós precisamos ter uma relação boa com os demais poderes, né? Judiciário, legislativo, instituições como o Ministério Público, Defensoria Pública, assim por diante. Acho que tem que ter uma relação boa com todo mundo, sabe? E precisa fazer uma coisa moderna, na minha visão, nessa relação. Você precisa debater os temas do seu interesse. Eu acho que essa é a combinação boa. Você precisa debater os temas do seu interesse. Por exemplo, o setor precisa de formar mais profissionais. Nós precisamos discutir com as autoridades, nós precisamos mobilizar o setor público para isso. Então, você vai lá e discute as coisas do seu interesse. Você precisa de uma rodovia melhor. Esses dias nós fizemos um movimento junto com o governador do Mato Grosso do Sul, com o governador Eduardo, junto ao governo federal, para melhorar rodovias que atendem o setor. Então, assim, nós precisamos dialogar esses pontos focais que nós temos interesse, mas nós temos que ter capacidade de também ajudar naquilo que melhora o país, né? Isso, eu acho que é isso que faz a diferença, né? Antigamente era só olhar para o dedão do pé, né? Eu acho que agora precisa olhar para o horizonte também. Não tem problema olhar para o dedão do pé, sabe? Mas tem que ter essa capacidade dos 2 olhares, né? E dedicar as 2 coisas, porque assim, ninguém é ilha, né? O setor não é uma ilha, ele precisa que o Brasil esteja funcionando bem, né? Ele precisa que a educação básica melhore no país, ele precisa que a segurança pública melhore no país, nós precisamos combater o crime organizado no país, virou um bem de primeira necessidade no Brasil, pelo que a gente tem acompanhado nesses últimos tempos, né?
Nós precisamos que a saúde pública melhore no país e assim por diante. Então, assim, é um olhar maior. Eu vou usar a expressão do setor. Não é olhar só a árvore, precisa olhar a floresta, precisa olhar o todo e contribuir com o todo, né? Eu acho que a empresa moderna, as associações empresariais modernas, elas precisam ter essa capacidade. Para ser moderno, precisa ter essa capacidade de ter um olhar, uma ação que transcenda o interesse próprio, né? Que não é problemático. É legítimo você trabalhar o interesse próprio, mas você precisa trabalhar o interesse próprio e o interesse coletivo, né? A sociedade precisa evoluir assim, numa espécie de ganha-ganha, né? Para que todos ganhem sabe, e setorialmente, inclusive, você possa afirmar melhor a sua posição. Quando a gente olha, por exemplo, a Cosan, né, que viu a necessidade logística e acabou pegando ali as ferrovias para dinamizar o fluxo de cargas no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, enfim, toda aquela região do Centro-Oeste. Eles investem nessa questão logística. O setor da celulose, das árvores, também fez alguma coisa nesse sentido ou pensa em fazer algo nesse sentido para atender essa demanda e dificuldade logística que você citou no bloco anterior? Praticamente todas essas plantas industriais novas, no projeto, têm investimento em infraestrutura. Ótimo. Né? Todas elas, assim. Vou te dar o exemplo da Klabin. A Klabin fez, nos últimos anos, Puma 1 e Puma 2. Puma 2 é a planta mais moderna deles, do grupo. Nesse complexo, eles fizeram um terminal de containers, está lá, espetacular. Eles construíram um ramal ferroviário, ligando a ferrovia. E lá em Paranaguá, construíram um terminal portuário. Então, assim, investiram em material rodante, como os ferroviários chamam, né? Em parceria com o operador. Então, assim, isso está presente no setor. Se você olhar lá no Triângulo Mineiro, LD Celulose, que a Desco é sócia, você vai ver também que eles investiram no ramal ferroviário, em material rodante, que são vagões, que são usados para o transporte. E hoje a celulose de lá é interessante porque ela é solúvel, que é para fazer roupa, né? Vai para o mundo afora para fazer roupa, para fazer viscose. A matéria-prima é produzida lá, vai para o trem, sai do trem, vai para Portocel, no Espírito Santo, e de lá para o mundo, né? Assim, uma logística muito bem montada, e a empresa colocou dinheiro, né? Então, assim, o ideal é que a infraestrutura ela desenvolva no país, né? Antigamente, as pessoas achavam que isso ia ser resolvido com o orçamento da União, né? Eu me lembro, eu deputado federal, já passaram bastantes anos do tempo que eu fui deputado federal, eu falava para meus colegas, isso não vai ser resolvido pelo orçamento da União, isso vai ser resolvido pela atração de investimento privado. Nós precisamos de regulação de boa qualidade, agência reguladora profissionalizada, porque isso vai fazer com que a gente capture investimentos de brasileiros, de estrangeiros, para prover infraestrutura que é necessária para o Brasil ser competitivo no mundo. Então, já avançamos um pouco, precisamos avançar mais, precisamos profissionalizar mais essas agências reguladoras. Temos um dever de casa para fazer nessa matéria aí. Nesse dever de casa, leva tempo, né? Isso não acontece tão rapidamente, né, Paulo? Tem alguns bons anos para serem... Assim, leva tempo, mas o que você não faz é pior, né? Uhum. Porque aí, uma coisa que gastaria 5 anos, você passa os 5 anos... E aí o que você pode fazer é reclamar da vida, né? Então, assim, precisa dar um passo. Mas a caminhada é muito longa. Vamos dar um passo. Vamos dar um segundo passo. Cada passo que você consegue na caminhada, você se aproxima do objetivo que você tem. Quer ter um país com boa infraestrutura, quer ter um país com educação básica de qualidade, quer ter um país com um sistema único de saúde que funcione, né? E eu acho que aí a gente
ter uma sociedade mais ativa, né? Porque as pessoas acham que quando você vai discutir os problemas, você precisa agredir as pessoas. Não precisa agredir as pessoas. Eu falo o tempo inteiro sobre o Brasil, mas eu falo sobre ideias. Eu não fulanizo, né? Se você me pergunta sobre uma pessoa, eu desvio da resposta, né? Assim, porque não é isso que nós precisamos. Nós não precisamos de briga no país. Nós precisamos de construir, através do debate, bons caminhos, e bons caminhos eles só vêm com amadurecimento, com um bom debate e assim por diante, né? E não com brigalhada. Não é só pensar na árvore, é na floresta, né? Frente a Frente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco para o último bloco, conversando com Paulo Hartung. Estamos com o último bloco do programa Frente a Frente, conversando com Paulo Hartung. Paulo, você já deu um panorama disso que é a IBA e do setor que vocês atuam, que ele é expressivo e significativo. Eu quero saber, você falou um pouco da presença global que nós temos e desse potencial de exportação da celulose e dos vários componentes que uma árvore pode oferecer no mundo. Me fala, quais têm sido os desafios externos? Porque localmente você já deu uma geral, mas internacionalmente existe algum desafio? Enormes. Quando eu vim para a IBA, eu trouxe um embaixador de carreira para trabalhar comigo. O embaixador você conheceu na minha chegada aqui na rede, José Carlos da Fonseca. E ele veio para cuidar do externo, das nossas relações. Relações com as certificadoras, que eu já me ative aqui, falei da FSC, lembrar que a gente está sempre a marquinha da FSC nos livros, mas também lidar com essa gama de interesses comerciais que você tem no mundo. Então, assim, grande desafio que nós temos hoje, manter mercados, né? E, na medida do possível, conquistar novos mercados, porque a vida é assim. Assim, o mercado europeu é um desafio, né? O mercado europeu lançou regras a partir do Green Deal, né? E nós estamos... esse ano nós trabalhamos muito, nós fizemos 2 missões a Bruxelas, o setor, né? Com apoio, inclusive, das instâncias governamentais, para dialogar com as autoridades do mercado comum europeu sobre essas regras relativas a produtos brasileiros, inclusive produtos do nosso setor, né? Então, assim, é um mundo mexido, como eu disse lá anteriormente, assim, é um mundo que tem muitos conflitos, né? Quer dizer, se a gente olhar para trás um pouquinho, nós vamos ver a evolução da globalização. A globalização, ela evoluiu numa velocidade tão grande e levou benefício mundo afora. Se você pegar os números, a estatística é robusta, assim. O número de planetários que saíram da extrema pobreza no processo de evolução da globalização é espetacular. Nós, na evolução da integração das economias no mundo, nós vivemos um período de baixíssima inflação no mundo, que ajudou a prosperidade de uma maneira geral. Isso tudo está meio perdido nesse momento, que eu já descrevi, porque você tem uma briga pela liderança no mundo, que a gente chama de hegemonia, né? Estados Unidos e China. Isso é paralisante, né? Do ponto de vista do comércio mundial. Você tem guerras, então você tem uma emergência de protecionismo, e a gente precisa prestar muita atenção, quer dizer, o livre mercado está sendo abandonado por barreiras de proteção mundo afora. Não vou dar um exemplo, né, porque seria injusto, inclusive. Então, assim, tem um outro mundo. E manter essa presença do setor, porque nós exportamos celulose, papel, placas que fabricam móveis, né? Revestimento, sabe? Celulose para fazer roupa, celulose para fazer caixa, tudo um é diferente do outro, né? Celulose para fazer papel para imprimir, escrever, sabe? Então, assim, qual é o desafio? É manter a nossa presença no mundo, esses mercados que nós abrimos e, se possível, abrir novos mercados.
Quais novos mercados promissores que nós podemos ter no mundo? Podemos ter a Índia, porque a Índia está crescendo muito. Podemos, em algum momento, ter movimentos no continente africano. Então, assim, manter mercados e abrir novos mercados é um desafio. Enfrentar o protecionismo. Às vezes, o protecionismo vem lá com a barreira tarifária, às vezes ela vem com a norma sanitária, né, escondendo o protecionismo, às vezes usa a questão ambiental, né, que é uma questão central para a humanidade hoje, que precisa ser enfrentada, mas muitas vezes você tem o uso da questão ambiental para fazer uma proteção de mercado, e para isso tudo a gente precisa ter muita competência, muita capacidade. Por isso que eu falei que o desafio do Brasil é se colocar cada vez mais no mundo, dialogar mais, e colocar os seus produtos, né? E ter mais capacidade de fazer valer os seus interesses. Paulo, quando a gente fala de plantio de soja ou da criação de gado, em poucos meses a gente tem o resultado final. A colheita da soja acontece em alguns meses, o gado, depois de um ano mais ou menos, já pode ser abatido. Mas e a produção de árvore? É um processo longo, uma árvore não cresce tão rápido. Qual o período? Assim, você tem, depende do uso, tá, né? Você tem ciclo de 6, 7 anos, você, quando olha o pinus, aí já é um ciclo de 8, 9, 12 anos, depende do uso, né? Mas, assim, o Brasil, eu digo que ele foi craque no desenvolvimento de tecnologia, inclusive tecnologia para o uso da terra. O modelo de plantio do setor é chamado mosaico, é um benchmark mundo afora. Assim. O que é o mosaico? É a combinação da floresta, da árvore plantada com a floresta nativa. Forma um mosaico. Se você vê uma fotografia aérea, você vai ver um mosaico formado. Quer dizer, essa tecnologia, combinada com muita ciência nesse uso, faz uma diferença. Você vai numa área de plantio, você tem árvores de idades diferentes, de colheitas diferentes, que abastece esse mundo de plantas industriais, produzindo um sem número de bioprodutos, né? Então, assim, isso coloca de pé, mas você tem um investimento que é diferenciado. Você tem uma intensidade de capital nesse setor que é extremamente relevante. Então, você está certo na consideração, né? Porque você planta e cuida para poder, lá na frente, colher e transformar, né? Fazer o processo industrial de transformação, mas bem feito como nós fazemos, você tem aí uma atividade muito vigorosa. No desenvolvimento tecnológico, nas novidades que nós temos nesse setor, e que são destaque, que fazem do Brasil um exemplo, o que você pode destacar dentro desse segmento que acontece aí? Assim, a primeira coisa que eu destaco, usando ciência, é a produtividade, né? Como que ela evoluiu no país. É um gráfico assim. Nós tínhamos há 5 décadas atrás uma produtividade média de 10 metros cúbicos por hectare ano, sabe? Ela evoluiu em 50 anos para 33 metros cúbicos por hectare ano. Assim. Tem alguém que compete com a gente no mundo, né, nessa produtividade? Hoje não, né? Então, essa é uma evolução diferenciada, né? Quer dizer, os produtos nossos são de muito boa qualidade, tanto que você não tem uma obstrução de mercado aos nossos produtos mundo afora, né? Além de abastecer o país, de abastecer os países vizinhos, nós somos competitivos colocando o produto em regiões distantes do Brasil, como a Ásia e assim por diante. Então, e fabricando todo esse mundo
de bioprodutos que eu já citei anteriormente. Então, assim, eu acho que o Brasil é um destaque, né? Evidentemente que o céu é o limite, né? E tem muita coisa dentro dos nossos laboratórios. Quer dizer, as empresas têm um corpo de cientistas espetacular, tem muita coisa sendo desenvolvida, pesquisa em rede que está se fazendo, com laboratório aqui no Brasil, com laboratório em Israel, com laboratório na China, com laboratório na Noruega e assim por diante, pesquisas em rede mesmo, desenvolvendo, por exemplo, novos fios têxteis a partir da celulose. Então, assim, tem muita coisa nova entrando, né? Muita novidade, por essa firmeza que o setor tem em termos de continuar pesquisando, vendo novos usos, novas aplicações e assim por diante. Muito bem. Você citou que agora a IBÁ tem recebido ali empresas que têm feito plantio em áreas de proteção, de preservação e tudo mais. Qual o potencial dessas empresas hoje em dia e qual o campo para crescimento delas? Então, você tem um setor nascente no país. Eu vou dar alguns nomes aqui que você já ouviu falar. A empresa Regreen, né? A empresa que nasceu para fazer restauração florestal de nativas, né? Pegar uma área degradada e recuperá-la com árvores nativas daquele bioma, né? Você vê a Biomas. Biomas é uma outra empresa, né? Com o mesmo foco de atuação. Assim, como fica de pé um projeto desse, né? Fica de pé com o mercado de crédito de carbono, né? Então, nós estamos aí discutindo com o Congresso Nacional para que a gente institua no país um mercado regulado de carbono que seja compatível com os mercados existentes no mundo, particularmente com o mercado europeu, e que fortaleça o mercado voluntário, que é diferente do mercado regulado e que é a parte do mercado de carbono que pode financiar essa indústria nascente. Então, assim, é um potencial que tem no Brasil, porque você tem muita terra degradada. Eu dei o número aqui, passa de 80 milhões de hectares de terra com algum nível de degradação no Brasil. Então, é terra que pode ser convertida para grãos, pode ser convertida para energia, né? Pode ser convertida para fibras, pode ser convertida para restauração florestal permanente de áreas que foram degradadas no passado. Então, assim, tem potencial, mas tem elementos que ainda nós estamos trabalhando para que isso possa ficar de pé e a gente ter um bom desempenho. O Brasil assumiu, no Acordo de Paris, não é só lembrar disso, compromisso de fazer restauração de 12 milhões de hectares, né? E a restauração de nativas. Então, nós temos o compromisso, temos empresas, fundos, né? Temos uma experiência interessante, entrou na IBÁ também, que é a Simbiose, no sul da Bahia, fazendo um belo trabalho, já mais avançado, inclusive, de testes com nativas de Mata Atlântica, né? Restauração com nativas de Mata Atlântica, um processo já bem desenvolvido. Então, assim, esse setor se aproximou da IBÁ, e eu acho que aí vai dar uma convergência boa de trabalho, e a experiência, né, o acervo que a IBÁ tem de todo o trabalho do setor, né, são empresas muito antigas. Suzano completou 100 anos esse ano, Klabin mais de 100 anos, quer dizer, são empresas muito antigas e com muita experiência em plantio, colheita e assim por diante, também de conservação de nativas. Eu acho que isso tudo soma aí numa boa construção para o Brasil. Perfeito. Antes do programa acabar, eu não posso deixar de perguntar para você sobre a visão que você tem hoje da questão política, né? Tivemos eleições municipais esse ano, e aí a gente tem um novo perfil, talvez, de eleitor. Você participou de inúmeras eleições, eu queria que você fizesse
uma análise de como foram as eleições para você nesse ano. Quer dizer, a primeira questão desse resultado de eleições municipais no país é que ele consolidou, né, um processo que já vinha anteriormente da formação de um novo ciclo de líderes políticos no Brasil, né? Assim, se olhar um pouco para trás, você vai ver que você procurava lideranças e eram muito poucas, né? E agora nós estamos numa rampa ascendente de formação de novos líderes no país, né? Isso é o eleitor que está decidindo, trabalhos que estão sendo feitos. Eu mesmo participo do Renova BR, ajudando a formar meninos, meninas, para participar da vida pública. É uma escola de formação para líderes para o setor público, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa bacana dessa eleição é isso. Assim, eu acho que um desses líderes que estão sendo formados no Brasil vai virar presidente da República daqui a pouco. Escreve aí o que eu estou dizendo, que eu acho que muito provavelmente vai acontecer. Então, eu acho que esse é o primeiro sinal. Assim, uma eleição municipal, eu já fui prefeito, então eu sei o que é isso. Quer dizer, prevalece muito o poder, os temas locais, né? Muita gente esperava que a eleição municipal fosse uma disputa de presidência da República. Não é. Presidência da República é presidência da República, a eleição municipal tem as suas características e eu acho que firmou muito nessa eleição. Tem uma terceira questão que eu acho importante, dentro da sua pergunta, porque ainda existe uma desconexão dos líderes, não todos, mas parte importante dos líderes, em relação a esse brasileiro que está aí na pista, né? Que não é o brasileiro de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, a mentalidade dele, os valores dele. Isso mudou muito no Brasil, né? Mudou por diversos fatores, não é um fator só, mas o fator tecnológico, né? As redes sociais, o impacto das redes sociais, todo mundo opinando sobre tudo e assim por diante, isso tem um peso muito grande. E, de certa forma, você tem ainda uma parte da liderança política no Brasil desconectada desse Brasil que está aí pedindo passagem, né? As pessoas têm uma outra noção de governo, né? Isso está mudando muito no país, né? Antigamente era uma visão de que tudo dependia do governo, né? E eu acho que está firmando uma posição que tem muita coisa que depende da gente mesmo, né? Da nossa atitude individual, da nossa comunidade e assim por diante. Então, assim, eu acho que essa eleição mostrou de novo, não é a primeira vez, que tem um outro brasileiro pedindo passagem, uma outra mentalidade, assim por diante, e parte dos líderes ainda não estão nessa sintonia, né? Não conseguiram entender o que se passa no Brasil. Paulo, infelizmente o programa acabou o tempo, mas eu quero agradecer a aula que você deu aqui sobre esse segmento, que é pouco conhecido por quem está em casa, mas nessa rápida conversa deu para entender um pouco do segmento, tem muito a ser dito. Claro. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado. E você que está em casa, por participar do nosso programa, muito obrigado. Na semana que vem eu volto com mais um Frente a Frente, a partir das 10h30 da noite, aqui na Rede Vida. Fiquem com Deus. Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia.